Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou ginecologista e obstetra e eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre gestação. Eu vou começar falando sobre as mudanças que ocorrem no corpo da mulher no período gestacional, que ocorrem devido a um aumento importante de hormônios produzidos pela gravidez e uma adaptação do corpo para o crescimento de um bebê no ventre materno. Alterações que podem ocorrer: pele, cabelo, abdômen. Então, pele. Com o aumento desse hormônio, a pele e o cabelo começam a ficar um pouco mais oleosos, e isso pode fazer com que surjam espinhas na pele e que o cabelo fique bastante oleoso. Então, com o uso de sabonete específico para pele e cabelo oleoso, vocês podem ajudar com que diminuam esse sinal de oleosidade. E às vezes fica até com a pele e o cabelo bem mais bonito, bem mais sedoso. Na pele também podem ocorrer surgimento de manchas pelo aumento da produção de melanina. A gente chama de melasmas, que são aquelas manchas escuras que acontecem principalmente na região abaixo dos olhos e na testa. Muitas vezes é impossível impedir o surgimento dos melasmas, mas se a paciente evitar tomar sol e usar bastante protetor solar, muito provavelmente depois do nascimento e com a queda dos hormônios, essas manchas podem praticamente desaparecer. Ainda na pele pode haver o surgimento de estrias, que é como se fossem cicatrizes que ocorrem principalmente na barriga, nos seios e nas pernas. Isso acontece porque tem um crescimento rápido dessa região no corpo da mulher e acaba desenvolvendo aquela cicatriz ali. Para evitar, usar bastante hidratante e óleo. Então, vai ajudar bastante. Ainda na pele, podem ocorrer manchas escuras no corpo da mulher. Então, o bico do peito, que é a areola, as axilas e principalmente a vulva, que é a região vaginal, vai ficar bem mais escura, principalmente mais no final da gestação. Então, a vulva, além de ficar mais escura, muitas vezes ela incha bastante também. É muito, muito comum isso acontecer. Depois da gestação, volta tudo ao normal. Mudanças que ainda ocorrem no intestino e na função urinária da mulher. Então, muitas vezes o intestino fica bem mais preguiçoso. Então, a mulher tem que ajudar bastante, tomando líquido, comendo frutas e verduras que ajudem que o intestino não fique tão preso, certo? E se ele ficar muito preso, também tem mais facilidade durante a gestação do aparecimento de hemorroidas. Então, é muito importante manter uma alimentação balanceada e tomar bastante água. A gente sabe que a gestação em si já faz com que a mulher faça bastante xixi, então se ela tomar muita água, vai fazer com que ela faça mais xixi ainda. Mas não tem problema, isso é bom para a mulher, porque ajuda a evitar pedra nos rins e infecção de urina. A posição da mulher também muda muito durante o período gestacional, por causa do crescimento da barriga, muitas vezes a coluna tem que se adaptar, então vai mudar um pouquinho a posição da mulher e ela vai andar um pouquinho mais encurvada com a barriga um pouco mais para frente. Ocorrem mudanças em toda a circulação no corpo da mulher. Então, principalmente no final da gestação, quando ela tá com um pouco mais de peso, vai começar a ocorrer um inchaço, principalmente nas pernas e pés, no final da tarde. Então, todas essas são mudanças esperadas no corpo da mulher durante a gestação. Por causa de todas essas mudanças, a mulher precisa manter um acompanhamento durante todo o pré-natal. O pré-natal é todo o período em que faz o acompanhamento durante a gestação até o parto. É muito importante realizar o pré-natal, porque é nesse período que você vai fazer consultas e que vai aferir a pressão, pesar a paciente, medir o tamanho do abdômen e ouvir o coraçãozinho do bebê. Nesse período de pré-natal também nós vamos solicitar exames de sangue, de urina, ultrassom, para a gente saber se tá tudo certo. Alterações que ocorrem tanto com a mãe quanto com o bebê, se forem identificadas através de exames no período do pré-natal, muitas vezes a gente consegue tratar para que o bebê nasça bastante saudável e que a gestação chegue muito bem até o dia do parto. Então, é de extrema importância a realização do pré-natal para a gente fazer todo esse acompanhamento e garantir a segurança da mãe e do bebê até o final da gestação.
Durante o pré-natal, vários exames precisam ser feitos. Eu vou citar alguns exames mais importantes. A gente começa falando do tipo sanguíneo. Então, é importante saber o tipo sanguíneo da mãe, porque principalmente... Então, as mamães com o tipo sanguíneo negativo precisam de um acompanhamento um pouquinho mais de perto. Outros exames importantes são o hemograma, para a gente avaliar possibilidade de anemia na mãe, já que a gestação facilita o surgimento da anemia e justamente por isso a gente passa o ferro lá no início da gestação para ser usado até depois que o bebê nascer. Glicose, para saber se a mãe desenvolveu diabetes gestacional ou não, que mesmo mães que sempre foram saudáveis podem desenvolver diabetes durante a gestação e precisa de um acompanhamento bem de perto, já que o diabetes pode gerar bastante mudanças no líquido, no crescimento do bebê e causar complicações no final da gestação. Então, precisa de um acompanhamento bem de pertinho. Nós fazemos também exames de urina, já que a mulher tem uma tendência de desenvolver infecções e muitas vezes pode desenvolver uma coisa que a gente chama de bacteriúria sintomática. Tem a presença de bactéria na urina, porém a mulher não tem nenhum sintoma, então é muito importante fazer o exame de urina. Nós pedimos também exames como toxoplasmose, que é uma doença transmitida pelo gato e que precisa de um acompanhamento bem de perto, porque se a mulher nunca teve toxoplasmose, durante toda a gestação ela precisa repetir esse exame para ter certeza que não vai pegar a doença durante a gestação. É uma doença que na gestação, se a mãe pega, muitas vezes pode ter sintomas como de uma gripe, sintomas simples, mas que se ela pegar durante a gestação, pode passar para o bebê e isso acaba causando algum tipo de malformação. Nós solicitamos também exames que a gente chama de sorologias, que são exames para ver a presença de hepatite C, hepatite B, HIV e sífilis. Então, muitas vezes a gente faz mais de uma vez na gestação e até durante a internação. O SUS exige que durante a internação, pelo menos o exame de VDRL, que é o de sífilis, seja realizado em todas as mulheres. Então, esses são exames de urina e de sangue básicos que têm que ser realizados durante o pré-natal. Um exame também que é muito importante é o ultrassom. Muitas vezes a mamãe quer fazer o ultrassom por um motivo errado. A maioria chega pedindo que quer fazer um ultrassom para saber sobre o sexo, se é menino ou se é menina. Essa não é a parte mais importante para nós. A gente faz o ultrassom para poder acompanhar o local da placenta, se tem quantidade de líquido suficiente, se o bebê está crescendo ou não. E muitas vezes para ver se há presença de malformações fetais ou não. Então, o ultrassom é muito importante para esse acompanhamento. Muitas vezes a mulher no SUS tem o direito a pelo menos 2 ultrassons. Então, realiza um lá no início do pré-natal e um pouquinho mais no final. E são exames muito importantes a serem realizados. Então, a gente chegou no momento de falar sobre parto. Muitas mães não sabem a diferença entre o parto normal e a cesárea, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bem, o parto normal é aquele que a gente chama de natural, que muitas vezes a mulher está preparada para esse tipo de parto. Algumas vezes ele acontece de forma espontânea, a mulher começa a ter contrações, uma atrás da outra, ou às vezes rompe bolsa, e aí acaba evoluindo para o parto normal. Em alguns casos, chega a idade gestacional e o bebê não nasceu, e a gente precisa induzir para que essa mulher tenha um parto normal. O parto normal, ele é muito melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. A recuperação, a forma como o bebê nasce, é muito mais saudável e é natural, é fisiológico da mulher. Então, algumas mulheres têm contraindicações e aí dessa forma a gente precisa fazer outro tipo de parto, que é a cesárea. Então, a cesárea ela é indicada, por exemplo, para pacientes em que não deu passagem, que não entra em trabalho de parto sozinha e não pega a indução do trabalho de parto, quando o bebê está sentado, ou quando a mãe tem pressão alta descontrolada ou diabetes descontrolado. Então, são motivos para a gente poder fazer a cesárea. A cesárea é um pouco mais agressiva, a recuperação é um pouquinho mais difícil, mas muitas vezes é necessário para o nascimento do bebê. O parto normal é realmente um pouco sofrido até o nascimento, mas assim que nasceu, a mãe para de sentir a dor, então a recuperação é muito fácil, diferente da cesárea, que às vezes a mulher não sente nada até o nascimento do bebê, depois a recuperação é um pouco mais difícil. Então, digamos assim, o parto normal, natural, é muito melhor para a mulher e para o bebê, porém tem as suas indicações. Então, quando não tem indicação do parto normal, a cesárea com certeza vai ser melhor. Porém, a recuperação
Sobre a recuperação pós-parto, quanto no parto normal quanto na cesárea, a gente pede um período que a gente chama de resguardo, de no mínimo 40 dias. Nesse período, a mulher precisa ter um cuidado maior e muito importante, não manter relação sexual nesse período, que é um período extremamente importante para a recuperação da mulher. Então, além dos cuidados de não pegar peso, não forçar, principalmente se for cesárea, porque tem os pontos, tem uma abertura muito grande, a gente mexe bastante ali naquela parte interna do abdômen, então a mulher precisa se recuperar bastante. Mas assim, o mais importante é mantenha o período de resguardo sem manter relação sexual, sem pegar peso em excesso, sem fazer força em excesso. Então, esse período é de, no mínimo, 40 dias, certo? Em relação ao intervalo entre partos, é muito importante a mãe tomar um cuidado maior nesse período de pós-parto. Muitas vezes elas acham que por estar amamentando não vão engravidar e acaba não usando a medicação de maneira correta. Então, assim, é extremamente importante o uso de um método anticoncepcional no período do pós-parto. Depois que a mãe tem um filho, principalmente se for cesárea, o período ideal para recuperação do útero da mãe e uma nova de gravidez é no mínimo de 2 anos. Então, é importante manter esse período de uso de método anticoncepcional para que a mulher não engravide. Um intervalo seguro entre uma gestação e outra é de no mínimo 2 anos. Então, eu queria falar, mas era isso sobre a gestação. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Caso ainda restam algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato e nós estamos disponíveis para responder. Que todas tenham um bom parto e que essas mamães tenham muita saúde e os bebês mais saúde ainda. Um beijo.